Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock and Trip. Estamos começando mais um vídeo de rock and roll. E cara, esse vídeo eu ia fazer mais pra frente, né? Porém, ontem, dia 2 de fevereiro de 2024, um cara fundamental pro punk rock, pro hard rock aí, chamado Wayne Kramer, faleceu, né? Ele tinha câncer no pâncreas e infelizmente partiu para o outro plano aos 75 anos. Mas quem é o Wayne Kramer? Vou falar um pouquinho da história dele e também dessa banda que ele ajudou a fundar e revolucionou o rock dos anos 60, que é o MC5, que pouca gente fala aqui e pouca gente conhece, cara. Mas deixaram um legado assim imenso pro rock. Beleza, amigos? Então se vocês quiserem acompanhar, eu vou contar um pouquinho da história do MC5, né? E também do Wayne Kramer. E deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, o canal de viagens, cultura e rock and roll. Bom, vamos lá. Take off the tail, motherfucker! Cara, esse vídeo é uma dedicatória aí, né, esse grande guitarrista, pouco reconhecido, mas fundamental pro rock, que é o Wayne Kramer. Infelizmente faleceu aí, né? Tinha problema, ele já tinha um câncer no pâncreas, já vinha tratando há muito tempo e infelizmente foi embora, partiu para o outro plano. Mas falar um pouquinho aqui do MC5. MC5 é uma sigla de Motor City 5. E essa banda, cara, surgiu ali em 1964 com a formação, com a primeira formação, Wayne Kramer, guitarra e voz, Rob Tyner, vocalista, que infelizmente morreu em 1991, ataque cardíaco. O Fred Smith, cara, guitarrista fundamental, também faleceu também de ataque cardíaco. Bob Gaspar na bateria. Depois ele foi substituído por Dennis Thompson, cara também que fundamental pro ritmo, né? Pra pancada que ele dava na batera. E no baixo era Pat Burrows, que foi depois substituído pelo Michael Davis. E, cara, eles começaram a fazer shows. Eles tocavam em escola, tocavam em festa, em bares, na rua, onde aparecesse oportunidade de tocar, os caras tocavam. Então, Motor City 5 se tornou MC5, né, que é a sigla. E a ideia dos caras era fazer letras politizadas, fazer coisas diferentes do que estava rolando lá no meio dos anos 60, que era aquela música de paz e amor, né, o Flower Power, cara. Os caras queriam fazer uma coisa mais agressiva. Então, em 65, eles resolveram ligar as distorções da guitarra e tocar mais rápido. Isso daí foi fundamental. Então, quer dizer, antes mesmo de Led Zeppelin, de Black Sabbath, os caras já estavam fazendo um som rápido e poderoso. Com essa mudança no som, né, foi o que eu comentei, o Bob Gaspar saiu e deu lugar ao Dennis Thompson na bateria. E o Pat Burrows, né, saiu e deu lugar a Michael Davis no baixo. E aí a formação clássica que realmente foi fundamental para a revolução do rock, né, dos anos 60. Bom, nesse meio tempo aí, eles conheceram John Sinclair, um cara muito louco, né? John Sinclair, ele era um ativista, ele é o líder dos White Panthers, que era um grupo que apoiava os Black Panthers, né? Um movimento antirracista. Então ele era também anticapitalista. Isso daí deu sintonia, né, com o MC5, cara, sem dúvida nenhuma, nas letras e na agressividade das apresentações e do som do MC5. Cara, o MC5 é considerado o grande pioneiro do protopunk, né? Por quê? Porque eles faziam já um som punk, cara, também com uma mistura de hard rock totalmente diferente do que as bandas faziam na época. Então eles faziam um som punk antes mesmo de existir o punk. Pô, e o MC5 é de Detroit, né? Cara, e Detroit, nos anos 60, era a principal cidade, né, economicamente dizendo, onde se mais produzia carros, né? Então era uma cidade
automobilística, vamos dizer assim. Só que com a chegada da concorrência, né, a abertura do mercado americano, o Detroit começou a ficar, né, esvaziar. Então, outras montadoras começaram a surgir. Por exemplo, Los Angeles, Nova York, todo mundo começou a migrar para essas cidades aí. E Detroit começou a virar uma cidade praticamente fantasma no final dos anos 60. Muitas fábricas fecharam, a economia, né, caiu pra caramba. Mesmo assim, o MC5, eles tocavam uma das grandes casas que tinha de shows em Detroit, era o Grand Ballroom, que o MC5 também se apresentava muito lá. Então, cara, isso daí foi muito importante porque as apresentações do MC5 atraiu muita gente, né, muitos fãs. E um cara fundamental aí que apareceu também na vida do MC5 foi o Danny Fields, que ele era da Elektra. Então um show que teve, acho que foi no Michigan mesmo, ele contratou o MC5 e gravaram o primeiro disco, cara, que é esse disco aqui, ó, Kick of the Jams. Meu, mas é a primeira banda que, assim, acho que é a única banda que eu conheço que o primeiro disco deles foi ao vivo e não de estúdio, né? Incrível. Essas músicas que eles tocaram nesse disco aqui, ó, só tem ao vivo, não tem em estúdio. Isso é uma coisa totalmente inusitada para a época. Por quê? Porque os shows do MC5, né, a fúria da guitarra do Andy Kramer e a potência de bateria do Dennis Thompson, meu, fizeram com que o som fosse rápido, né, e poderoso. Então, os shows deles eram assim, a performance de palco do MC5 foi fundamental para a mudança de estilo e para o surgimento do punk lá no meio dos anos 70. Os caras tinham realmente... os caras agitavam pra caramba no palco, né? Os caras tinham uma performance muito foda. Então era um som potente e rápido, né? Com letras politizadas. Só que essas letras também, que falavam sobre... que era contra o racismo, que eram letras anticapitalistas, sabe? Letras revolucionárias. Isso daí também atrapalhou, né? Porque você imagina, nos anos 60 lá, né, aquele Flower Power, a galera no Paz e Amor, e eles vindo com aquela agressividade, né? Aquela potência. Então isso daí acabou censurando a banda. Muitas apresentações foram canceladas, né? Os caras tinham dificuldade para poder gravar. Mas esse disco aqui é fundamental, né? Os caras deixaram um legado assim que influenciou muitas bandas, muitas. Então eles lançaram na carreira 3 discos, né? O segundo disco, que é o primeiro de estúdio, é o Back in the USA, que saiu em 1970. Cara, tem uma música Tonight que, pô, tem uma pegada, né? Também rock and roll. Mas tem algumas músicas também que remete um pouco ao aquele som dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60. Eu acho um disco assim, mais ou menos, cara, né? E em 71, eles lançaram o segundo disco de estúdio, né, o terceiro disco deles, e o último, que é o High Time. E já foi um disco mais bem produzido. Tanto o Back in the USA quanto o High Time foi lançado pela Atlantic, que é a mesma gravadora do Led Zeppelin, né? Então eles perderam, por causa das censuras, eles perderam o contrato com a Elektra e foram para a Atlantic. Mas, cara, o John Sinclair, né, que era o manager da banda, o cara foi condenado a 10 anos aí de prisão, foi preso, porque ele estava vendendo drogas para policiais que estavam ali disfarçados, né, estavam uma paisana, e aí o cara entrou em cana, e aí isso daí destruiu a banda, né, também o problema com drogas. Então, 1972 foi o último ano do MC5, e a última apresentação deles também, por incrível que pareça, foi no Grand Ballroom, né. E esse disco aqui, ó, que eles lançaram ao vivo, foi também a apresentação do Grand Ballroom que eles fizeram em 1968. Então você vê a potência que os caras tinham já em 68 e saiu em 69 esse disco aqui. Fundamental pro rock and roll, cara. Esse daqui não tem o que falar. Kick the Jazz. Que, se a gente puxar pro português aí, é mais ou menos assim, Kick the Jazz, motherfucker. Isso daí foi até proibido, mas mesmo assim eles gravaram ao vivo, né? Foram censurados, mas que significa... Meu, vamos agitar, vamos detonar, seus filhos das putas. É isso, é bem, sabe, nos anos 60, esse padrão aí não pegava muito bem. Kick off the jams, motherfucker! Yeah!
E aí em 75 também o Wayne Kramer foi preso, cara. Ficou acho que 2 ou 3 anos na prisão também por problemas de drogas. Cara, e era o fim do MC5, foi o fim, né? Eles chegaram a se reunir ainda nos anos 90, em alguns shows tipo beneficentes, por exemplo, de 94 foi beneficente para a família do vocalista, o Rob Tyner. Fizeram outras apresentações nos anos 2000, mas a banda realmente ela acabou lá em 1972, infelizmente. Porque os caras deixaram um legado aqui fundamental, né? Para o surgimento do punk rock, né? Então eles eram do proto-punk, aquele som antes-punk, né? Antes do punk surgir. E eles foram padrinhos de uma banda também muito importante, que eu fiz um vídeo, inclusive, semana passada, tá aqui no canal, sobre o The Stooges, né? Que é a primeira banda mais importante do Iggy Pop, porque o The Stooges abriu vários shows do MC5, e cara, a performance do MC5 influenciou muito o The Stooges, e também influenciou muito outras bandas, por exemplo, Sex Pistols, Dead Boys, bandas, Rage Against the Machine, cara, que inclusive o Rage Against em 2000 regravou essa música, Kick the Jazz. Então aqui tem Rainbow Rose, cara. Putz, é uma performance furiosa, cara, do palco, né? Kick the Jazz, poderosíssima, música rápida, Come Together. Então é um disco assim que não tem o que falar, poderoso, disco ao vivo, fundamental. Não venderam assim quase nada de discos na época, mas ficaram muito conhecidos, né, com o passar do tempo e com a influência que eles fizeram para essas bandas que eu citei aí, sem dúvida nenhuma, cara. Então assim, o legado deles foi gigantesco, né? E infelizmente o último membro aí que estava vivo ainda, inclusive eles estavam fazendo alguns shows, né, como MC5 e MC50, né, 50 anos, MC50, e foi o Wayne Kramer, né? Cara fundamental pra quem toca guitarra, cara. Ele não é tão reconhecido assim como merecia, mas foi um cara realmente que revolucionou a guitarra ali dos anos 60, né? Guitarra elétrica, poderosa, furiosa, vamos dizer assim. Infelizmente ele partiu e não temos mais nenhum membro do MC5 vivo, mas o legado vai ficar pro resto da vida. Então, isso aqui foi um pouquinho da história do MC5, do Wayne Kramer, uma homenagem, né? Esse vídeo é uma homenagem ao Wayne Kramer, cofundador do MC5. E cara, se vocês não ouviram, tem que ouvir. MC5. Bom, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, compartilhe nossos vídeos, né? Obrigado por essa oportunidade de falar de uma banda importantíssima, pouco conhecida, mas que, assim, influenciou milhares de bandas, cara. Beleza, amigos? Então até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário. Se você não gostou, também deixe seu comentário aqui, ou alguma coisa que eu não falei. E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E viva MC5!